Mas a grande pergunta é essa aqui. Por que que Deus estabelece o reino milenar enquanto dispensação? Ou seja, porque se Cristo vem hoje, digamos, vamos pensar em tese. Se ele vem e ele então pega todo o reino das trevas, Satanás, os seus anjos e os demônios, e os prende no abismo por 1000 anos. Ou melhor, os prende no abismo. E então ele agora já tem os seus salvos, aqueles que foram eleitos e tal. Por que não encerrar a história aqui? Por que que depois que Cristo veio a primeira vez e morreu crucificado, e agora ele veio a segunda vez glorificado, por que não pôr fim na história com a sua segunda vinda? Infelizmente, existe aí uma visão prevalecente, é a visão, não podemos nem chamá-la de senso comum, porque é uma visão que tem, pelo menos, a ideia de ter fundamentos teológicos. Só que como não é uma visão bíblica, ou melhor, não encontra sustentação na Escritura, ainda que se pregue essa visão em nome da Escritura, não podemos chamar de senso comum. Entretanto, é um senso comum do ponto de vista que é o que as pessoas acreditam. O que elas acreditam? Que quando Jesus Cristo voltar, tudo estará já resolvido. Ele vem, leva os crentes para o céu, pega os católicos, os espíritas, e os macumbeiros, e os pais de santo, e os incrédulos, e quem mais? E os padres, e os homossexuais, e todo mundo. E joga no lago de fogo, e Assembleia, batismo, no céu. E pronto, final. E agora é só viver a eternidade. Os crentes evangélicos no céu, cantando no coral, por toda a eternidade. E quem não é evangélico, simples, tão simples, vai para o lago de fogo, ficar num tacho. É de cobre? De que é, pastor, aquele tacho? É de ferro? É cobre, ferro, não sei, não descobriram ainda, né? E aí coloca o povo lá queimando no fogo e pronto. Os que não são evangélicos queimam no tacho. Até quando? Até nunca acaba. Pensa numa eternidade sem fim, o fogaréu vai. Quando você pensa que está acabando, vem o diabo e joga mais gasolina lá dentro. Para o fogo subir mais. E os evangélicos no céu. Pronto. Não é simples assim ou não é? Aí eles falam, quem não aceitar a Jesus vai para onde? Vai para o inferno. E ponto final. Ou seja, é uma visão muito simplória das coisas. E a despeito aqui, nós acabamos entrando em alguns pontos, pelo menos pensando, na salvação dos povos, como é que a Escritura fala que o Senhor vai julgar a todos os homens. Então tem toda uma complexidade em torno disso. Mas o ponto que eu quero tratar é aquela questão, é que quando Cristo vier, não é o fim da história. Ainda resta uma última dispensação. Ainda restará 1000 anos, que é chamado o reino milenar, que está em Apocalipse capítulo 20. Então a pergunta que não pode calar, e talvez é a pergunta que vai abrir o entendimento dessa última dispensação, é para que Deus ainda precisa, e talvez essa seja a palavra correta, para que Deus ainda precisa de uma última dispensação? Por que Deus precisa? Ora, porque a partir do momento que Deus se propôs a realizar algo, não foi ele que se propôs a realizar algo, não foi? Ou ele criou as coisas sem propósito? Não, se ele criou todas as coisas com um propósito definido, está lá em Provérbios 16, versículo 4, que Deus criou todas as coisas para seus determinados fins. Também Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, todas as coisas vieram à existência ou foram criadas por causa da sua vontade. Então, se ele tem um propósito, então ele próprio foi quem desenhou a planta do cumprimento do seu propósito. Foi ele que decidiu que ele teria um tempo cronológico, numa dispensação antes da lei, outra da graça e a outra da justiça, a outra do reino.